Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, principalmente entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, mas além do Beira-Rio, lá no Uruguai, né, porque uma comitiva do Colorado foi até o país vizinho para fechar com Paulo Pesolano, e a iminência do anúncio é para as próximas horas ao longo desta quarta-feira. Coincidência ou não com o aniversário, né, dos 19 anos da conquista do Campeonato Mundial sobre o Barcelona lá em Yokohama, né, Mundial FIFA, gol do Adriano Gabiru, passe maravilhoso do Pedro Yarley, né, um jogo que marcou taticamente a história do Internacional, com o Fernandão pegando mota, o Klemer jogando muitos destaques, né, daquele jogo lá no Japão. O Internacional campeão do mundo, depois de vencer uma Libertadores também, diante do São Paulo, enfim, né? Não sei se é coincidência, mas a ideia do presidente, né, de lançar o seu novo treinador até quarta-feira não pode ser desprezada aí a questão do dia 17 de dezembro. Pois então, ontem falei para vocês aqui num conteúdo de que que uma comitiva, né, na verdade, teria viajado até o Uruguai. Consegui confirmar, é o Caco Sobrinho e o Felipe Dalegrave. O Caco Sobrinho, o gerente de mercado, e o Felipe Dalegrave, o diretor jurídico do futebol. Os dois foram para lá para ter reuniões e alinhavar as questões burocráticas com o uruguaio de 42 anos. E aí, a partir daí, também entender quem ele traz de comissão técnica, salários, bônus, as questões envolvendo premiações a partir de campeonatos e tudo mais, né? Tendência de um contrato de 1 ano, só 2026, principalmente por conta do presidente Alessandro Barcelos fazer o último ano de mandato, né? Ele que foi eleito em 2020, reeleito em 2023, sai agora em dezembro de 2026, provavelmente, né, para dar lugar aí à oposição, porque hoje, em cima dos 5 anos que já fez o presidente Alessandro Barcelos, é muito claro, né, que a sua gestão não foi boa, aumento de dívida, não ganhou campeonatos, ganhou praticamente só um campeonato gaúcho, né, em 5 anos, teve dificuldades agora nesse ano, né, deixando o Inter na Série A na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos a expectativa, ou pelo menos o que querem, né, agora em 2026 é uma reformulação no clube a partir da contratação do Abel, a partir também de uma redução de folha, mas a partir principalmente de uma transição com a categoria de base. E aí o grande, talvez o grande, mas esse é um dos motivos que fez o Pesolano ser o escolhido aí depois de o Inter esperar pelo Tite, ouvir um não, ver o Tite para o Cruzeiro. O Odair, que era outro nome da lista, tem muita dificuldade por conta da multa contra o Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense. Eduardo Domingues também demoraria um tempão para sair do Estudiantes, mais questões envolvendo aí valores principalmente, tá? Ele tem 9 anos de carreira, tá? De casa-mata, o Pesolano. Começou em 2016, no Torque do Uruguai, porque ele jogou também lá, né? Ele começa lá no clube, inclusive, que ele jogou como atleta. Depois ele vai para o Liverpool do Uruguai, fica 2 anos, 19 e 21, e vai para o Pachuca do México. Lá ele não tem um bom trabalho, tá? No Pachuca, mas depois ele vem, então, para Belo Horizonte para comandar o Cruzeiro do Ronaldo Nazário. O Ronaldo Nazário coloca ele no time mineiro, ele vence a Série B com mais de 70% de aproveitamento, inclusive é a maior campanha da história da Série B. Ele fica no Brasil quando ele acaba indo para o Valladolid, né, ou Valladolid, da Espanha, que é outro clube do Ronaldo. O Ronaldo faz uma transferência, né, basicamente de treinador de um clube para outro. Ele, no primeiro ano, ele era para impedir a queda do Valladolid, não consegue, joga a Série B com o Valladolid e sobe novamente. E aí depois ele acaba no Watford da Inglaterra, que é a segunda divisão também
da Inglaterra. Ele faz 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E aí acaba demitido. Eu falei sobre isso no VDG ontem, né? Eu tenho um amigo na Inglaterra que disse que o Watford é um clube que derrete os técnicos. Ele costumeiramente demite treinadores a partir de resultados, mesmo que não ruins, mas resultados medianos, resultados assim de, se tu for olhar numa linealidade, ele demite. O que eu acho importante que a gente olhe? Ele tem capacidade de trabalhar com os jovens, potencializar esses jovens principalmente. Ele tem uma aptidão para se adaptar ao elenco que ele tem. Então, ele, mesmo que ele não tenha, vamos supor, um jogador de velocidade pelo lado esquerdo, ele ou dá um jeito de achar um jogador de velocidade pelo lado esquerdo, ou então ele troca o sistema que ele costumeiramente joga. Eu sugiro muito, eu vou colocar aqui em cima, tá? Que vocês olhem no canal do Futuri, o Pitch Invaders com o Pesolano. Tá? Vocês vão entender bastante do que pensa ele. Ele é um cara que é faca na bota. Ele chega no vestiário e ele diz como vai ditar, ele dita a regra de acordo com o que ele acha certo. Ele conversa, claro, né, com os atletas, ele dá a oportunidade de exposição e tal, mas ele é muito rígido em diversas questões, principalmente a questão física. Né, já falei para vocês, inclusive ontem aqui botei o Edu, esse atacante do Cruzeiro, né, falando sobre essa questão física, tá? E ele valoriza muito a posse de bola e a pressão na recuperação justamente da bola. Então, seja no ataque, seja na defesa, é um cara que não gosta de deixar o adversário respirar. E isso eu acho bom. Por que eu estou ansioso logo para que o Inter fale que o Pesolano é o treinador? Nem tanto pelo Pesolano, mas justamente porque o Inter tem poucos dias. Hoje é dia 17 de dezembro, tá? Basicamente são 14 dias para acabar dezembro. O Inter vai voltar no dia 3 de janeiro. O Inter precisa reformular o seu elenco, o Inter precisa reformular o seu jeito de pensar futebol, organizar a comissão técnica do Pesolano com a comissão técnica permanente, tem de contratar jogadores. Se a gente for olhar, tem outros clubes que já estão trabalhando, o nosso próprio rival, basicamente, já tem treinador, já está começando a organizar o 2026. O Cruzeiro, que nós perdemos o Tite, né? Já tem treinador, teve uma temporada basicamente uma semana depois do Inter ainda, jogou Copa do Brasil, né, semifinal, e já está com treinador, já está trabalhando. Eu entendo que tem a questão financeira, que para o Cruzeiro é muito mais fácil, né? Pegar um treinador, ou então não precisar barganhar no mercado, né? Ele vai ali, o que tu quer, Tite? Eu quero X. Beleza, chega junto. Né? Mas o Inter precisa correr. E aí aqui eu vou trazer uma outra informação. O Inter vai jogar com o Sub-20 o Campeonato Gaúcho justamente para ter o tempo de organizar o seu time fisicamente, organizar o seu time com qualidade de grupo, tirar jogadores, né? Por exemplo, o Alan Benítez deve estar voltando para o Paraguai, o Oscar Romero deve estar voltando para o Paraguai, tem a questão com o Gabriel Mercado, já falei que vai ficar, mas tem que contratar um zagueiro, tem que contratar um lateral esquerdo que seja no mínimo uma sombra para o Bernabé, ou então um cara que seja melhor que o Ramon, né? Porque o Ramon deve ficar no Vitória, ou então deve sair. Precisa de um zagueiro, porque tu não pode depender do Gabriel Mercado apenas, né? Vitão e Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado tem 39 anos. Ele botou nas redes sociais aí agora, né, fazendo trabalhos específicos de força e ao longo, né, das férias também está treinando, está cuidando da parte física, mas é um cara de 39 anos, tu tem que no mínimo ter um zagueiro a mais. Cleiton Sampaio não é esse cara, Juninho não é esse cara. Então tá rolando o papo, né, de que o Inter vai contratar em definitivo o Carboneiro, que o pessoal do Racing teria dito para os repórteres da Argentina que o Inter vai fazer a opção da compra. E aí aqui é o seguinte, o Racing e o Inter já tinham acordados os 4 milhões em diversas frações. O Inter vai pagar os 4 milhões parcelado. E aí aqui, né,
dado o histórico do Inter, de repente a gente vai ter aí possibilidades de o Racing entrar na justiça, enfim, né, porque o Inter está com uma dificuldade tremenda, né, de assumir os seus parcelamentos. Mas o que se fala na Argentina, tá, é que o Carboneiro segue no Inter também em 2026. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Eu quero que tu me diga nos comentários o seguinte: qual a tua expectativa a respeito do Pesolano? O que tu conhece desse treinador? O que tu acredita que o Inter precisa melhorar do grupo? Qual seria a prioridade do Inter? Bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu, um forte abraço. Tchau.